Olá, pessoas. Espera só um pouquinho que eu tô aqui. Não sei o que aconteceu com o Instagram aqui, que ficou esquisito. Na verdade, nem entrou aqui pra gente. Nem entrou ainda. Então vamos desconectar aqui. Para vocês do Facebook, muito boa noite. Só um minutinho que eu vou conectar aqui com o Instagram. Agora sim. Ainda não. Muito bom, olá pessoas, sejam muito bem-vindos às nossas lives aqui do Instituto Conin nessa segunda-feira. Meu nome é Rolando Viviane e hoje nós vamos conversar a respeito de um assunto muito importante que está sempre na pauta de muitas coisas aí, mas a gente gostaria de aprofundar um pouco mais esse conhecimento que é o desenvolvimento pessoal e por que que ele é realmente importante. Então, vou dar só alguns minutinhos aí para as pessoas irem entrando. Deixa eu diminuir um pouco o som aqui do Facebook, que o negócio está tenso, tá muito alto. Desenvolvimento pessoal, por que que é importante? Desenvolvimento pessoal. Por que é importante isso? Então, hoje nós vamos falar a respeito deste assunto. Então, vamos só esperar uns minutinhos, como a gente sempre faz para as pessoas irem entrando, para a gente poder conversar a respeito desse assunto, para despertar alguns insights aí. E hoje é isso que a gente gostaria de trazer para vocês, para a gente poder discutir melhor isso, para a gente poder entender ou ganhar alguns novos conceitos a respeito disso, por que não? Porque a gente sempre gosta aqui, como a gente fez as lives lá, a gente tem sempre uma linha de raciocínio, a gente sempre tem uma metodologia que a gente usa para desenvolver o conhecimento. Então a gente gosta de chegar na palavra ali, entender como ela funciona, para a gente colocar dentro do nosso próprio contexto e aí, baseado no nosso próprio entendimento ou no entendimento de cada um, dentro do repertório de cada um, a gente ganhar novas perspectivas e ganhar, inclusive, novos insights para esse tema que é super importante. Mas afinal, para que serve o tal desenvolvimento pessoal? Você escreveu aqui, Flor? É, mas não tá entrando. Eu já pedi pra Manoela fazer isso. Eu tô com Ah, um problema então, no meu Instagram. Só um minutinho. seu Instagram. Então, muito boa noite para quem está entrando agora. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal e por que isso é importante, né? E por que isso realmente é importante. Como a gente sempre gosta, a gente começa pela definição das coisas. Então eu gosto de sempre que eu vou pesquisar sobre um assunto, ou sobre estudar um determinado assunto, a primeira coisa que eu vou é lá no dicionário para poder entender a raiz da palavra ou aquilo que significa. Então, vamos começar pelo desenvolvimento. Então, o que é um desenvolvimento? Ó, O ela mandou. desenvolvimento, Fixa aí, fixa aí. fixa aí. Então, peraí. Afinal, o que é? Bom, espera só um pouquinho, gente. Vou fixar aqui para as pessoas saberem do que a gente está falando na live. Então, qual que é a definição do dicionário para desenvolvimento? É a ação ou o efeito de desenvolver-se, crescimento, progresso, adiantamento ou tudo que nos leva para frente. Então, é um desenvolvimento, ok? Aí nós vamos para o pessoal. O que, que o dicionário nos fala que é o pessoal? O pessoal é relativo à pessoa, é o que é próprio e particular de cada um. Então, baseado no que o dicionário nos diz, juntando essas duas palavras, desenvolvimento pessoal, é aquilo que é particular e próprio de cada pessoa relativo ao próprio desenvolver-se ou desenvolver, adiantar algo dentro de você. Mas você já reparou, ou você já parou para pensar numa coisa que é super interessante a respeito do desenvolvimento pessoal? Ou seja, o que, que realmente o desenvolvimento pessoal faz por nós, né? A gente pode olhar o desenvolvimento pessoal de uma forma ampla ou de uma forma mais íntima. Mas o ponto que eu quero chegar com vocês aqui é o seguinte: para que serve o desenvolvimento pessoal e onde eu posso olhar isso para que eu possa ganhar os insights para poder fazer as mudanças que eu preciso fazer no dia a dia, ou seja, trazer isso para a nossa prática. Então, o desenvolvimento pessoal a gente pode trazer para diversas áreas da nossa vida. Por exemplo, eu posso ter um desenvolvimento pessoal ou um adiantamento ou uma coisa relativa a mim com relação ao meu trabalho ou à minha vida profissional.
eu vou fazer um determinado desenvolvimento onde eu vou melhorar determinadas habilidades, eu vou ganhar novos conhecimentos relativos àquilo que eu estou fazendo ou uma outra coisa que eu quero fazer. Por exemplo, se eu estou procurando uma transição de carreira, eu vou ter que adquirir novas habilidades. E isso faz com que eu tenha que usar esse desenvolvimento pessoal de uma forma mais direcionada ao fluxo de informação ao qual eu preciso naquele momento. Então, isso relacionado à parte profissional. Agora, eu tenho a parte do desenvolvimento pessoal com relação aos meus relacionamentos, seja ele com a minha mulher, com o marido, com os filhos, com os pais, os avós, sogro, sogra. Isso também faz parte de um desenvolvimento pessoal que a gente vai ter que desenvolver, ou seja, eu vou ter que usar do meu próprio repertório interno para poder desenvolver determinadas coisas relacionadas, né, ao relacionamento. Então, eu vou ter que aprender a lidar com as pessoas, eu vou ter que aprender a lidar com rejeição, eu vou ter que aprender a lidar com uma série de fatores que vão contribuir para que eu possa ter um desenvolvimento pessoal. Então, por exemplo, quando eu sou adolescente, eu naturalmente tenho aquela coisa da rebeldia. Então, eu vou ser do contra com tudo e tudo mais. Conforme o tempo vai passando e a gente vai ganhando mais experiência, a gente vai entendendo que essa postura, né, faz com que a gente deixe de ganhar algumas coisas na vida, ou também deixe de perder algumas outras coisas. Então, isso faz parte do quê? Do nosso próprio desenvolvimento pessoal relacionado aos relacionamentos. Aí nós vamos pegar o desenvolvimento pessoal na área da espiritualidade. Então, eu vou ali dentro do meu conjunto de crenças internas, dentro do meu conjunto todo, eu vou seguir numa determinada religião, eu vou aprender sobre aquilo, eu vou desenvolver algumas coisas. Então, eu posso ter ali, né, a mediunidade, que eu vou fazer um desenvolvimento em cima da mediunidade. Então, eu vou adquirir novos conhecimentos ou novas habilidades para eu poder fazer esse desenvolvimento pessoal relacionado à espiritualidade. Então, percebam que, na verdade, tudo segue mais ou menos o mesmo ritmo, o mesmo plano, as mesmas características, só que em papéis diferentes. Então, o Rolando como profissional, o Rolando como marido, o Rolando como pai, o Rolando como filho, o Rolando como, entendeu? Como amigo. Todos esses papéis fazem parte e são importantes para que eu tenha um desenvolvimento pessoal em diversas áreas, né? Vamos lá. Tem alguma pergunta aí? Não. Não, O para mim não pessoal apareceu escreveu nada. aqui. Ainda não? Então, beleza. Então, vamos lá, gente. Vamos escrevendo aí quais são suas dúvidas relacionadas a esse tipo de coisa, né? Porque às vezes a gente fala, muito se fala desenvolvimento pessoal, mas, cara, o que raio que é isso? Como é que eu aplico isso realmente na minha vida? Então, a gente quer discutir com vocês isso hoje, colocar essa proposição para a gente poder trocar, para a gente poder chegar a um entendimento baseado no conteúdo interno de cada um. Lembra? A gente sempre gosta de falar isso. A gente não é o dono da verdade. A gente traz uma proposição, traz um assunto, gosta de falar disso, gosta de trocar com as pessoas para a gente poder entender melhor tudo isso e aí cada um dentro do seu quadradinho, cada um dentro do seu próprio repertório interno, né, tem o seu entendimento sobre as coisas da vida, sobre as coisas que acontecem. Então é muito legal essa troca, né? Isso eu considero muito como um respeito com as outras pessoas, né? A gente entender que cada um tem um conteúdo interno, cada um tem um repertório interno que vai fazer o entendimento sobre essas coisas terem uma perspectiva completamente diferente. E né, nós somos aí 7 bilhões de seres humaninhos andando aqui na Terra e cada um é um mundo completamente diferente, cada um é uma pessoa completamente diferente e isso que faz o mundo girar. Isso que faz a gente poder ter oportunidade para poder também trocar com as pessoas, para a gente poder também
adquirir novos conhecimentos. E aí a gente vai fazendo esse desenvolvimento pessoal que faz muito parte, né, da nossa evolução como espíritos imortais que estamos aqui de passagem. Então, o desenvolvimento pessoal não é algo que é egoísta, mas é algo que nós precisamos começar a olhar de uma forma um pouco mais apurada para poder entender como anda aí o meu desenvolvimento pessoal baseado nos meus atributos profissionais. Como anda meu desenvolvimento pessoal sobre os meus relacionamentos? Como anda o meu desenvolvimento pessoal com relação à minha espiritualidade, né, aos meus conhecimentos internos. Então, a gente tem aí essa gama de coisas acontecendo a todo momento e isso tudo faz com que a gente vá adquirindo novos repertórios. Mas quando eu olho isso sob a ótica exclusivamente do desenvolvimento pessoal, eu começo a entender as coisas de forma mais integral. Eu começo a entender que os aprendizados estão acontecendo a todo momento. E aí eu pergunto para você, o quanto você vem, né, aprendendo com o seu próprio desenvolvimento pessoal? O quanto você vem aprendendo com as coisas que acontecem no seu dia a dia? Né? Isso é importante a gente parar para analisar. E aí eu gosto de ser chato mesmo nisso, porque, pô, Rolando, você sempre fala a mesma coisa, porque isso é importante, a gente precisa começar a parar para analisar o nosso dia a dia, precisa começar a parar para olhar isso com mais cuidado, com mais atenção, para a gente ganhar cada vez mais consciência sobre quem somos, porque quando eu ganho consciência, eu me empodero, eu me curo, eu faço e aconteço. Vamos lá. A Vivi Jucais que falou o seguinte: para mim, desenvolvimento pessoal é se autoconhecer de verdade. Exatamente, Vivi. Muito obrigado pela sua questão aí. Na verdade, não é nem sua questão, é pela sua afirmação. É verdade. O desenvolvimento pessoal é autoconhecer-se de verdade em todas as instâncias aos quais a gente pode colocar o desenvolvimento pessoal. Que tudo, na verdade, gente, se resume a o quanto de repertório eu estou adquirindo todos os dias, o quanto eu estou conseguindo absorver um repertório diferente, um repertório novo. Né? Então, a pergunta é sempre essa: o que eu aprendi hoje de diferente? Você aprendeu algo de diferente hoje? Ou a vida passou atropelando você de uma maneira tal que você não conseguiu parar para entender que você de repente aprendeu alguma coisa? Né? O quanto você conseguiu observar as coisas que realmente estão acontecendo à sua volta, o quanto você conseguiu perceber, né, que você continua errando em determinadas coisas, mantendo alguns padrões que estão te levando a ter resultados que não são tão bons. Então, tudo isso faz parte de uma autoanálise que a gente precisa fazer diariamente, parar ali alguns minutinhos para dar uma revisada no dia, pô, o que eu aprendi, né, pelo que eu sou grato hoje, né, quais foram as coisas ruins que aconteceram, foram os erros que aconteceram, como é que eu posso aprender com eles, em vez de eu ficar reclamando e só terceirizando a coisa toda. Então, eu preciso começar a ganhar uma perspectiva diferente sobre tudo isso. Eu preciso ganhar um olhar para que eu possa entender que o desenvolvimento pessoal ele faz parte do meu dia a dia em todas as suas instâncias, profissional, né, nos meus relacionamentos, na minha parte espiritual, em tudo isso. Isso não são coisas separadas, né? Isso tudo faz parte de quem você é, de quem nós somos, de quem todos nós somos. E aí, lá na frente, a gente vai poder discutir sobre tudo isso está integrado a uma coisa só. E nós somos parte de uma coisa só. Então, a gente vai caminhando em direção ao todo, ao qual nós somos uma parte deles. Então, é importante, a gente precisa começar a ganhar consciência, sair aí do torpor, sair daquela coisa que acontece todo dia, né? Aqueles dias de marmota que todo dia é a mesma coisa, todo dia é a mesma coisa. Se você tem essa sensação na sua vida, é porque você não está parando para analisar o que anda acontecendo com você. Você não está tendo
a paciência com você mesmo para olhar o seu dia a dia e fazer com que ele ganhe uma nova perspectiva. E essa perspectiva, ela está ligada diretamente à autoanálise. A autoanálise, ela traz uma consciência maior sobre o nosso próprio desenvolvimento, ou qual o caminho que nós estamos seguindo, qual é essa coisa toda que está acontecendo e que muitas vezes eu nem sei o que está acontecendo. Dúvidas, minha gente? Vamos lá, vamos colocando. A gente não vai fazer lives tão longas mais, porque senão a gente fica falando um monte aqui, mas a gente quer trazer esses conceitos novos, né, que não são tão novos, na verdade, mas uma forma diferente de olhar velhos conceitos que acontecem absolutamente todos os dias na nossa vida e a gente às vezes não tem oportunidade de parar para poder olhar isso, para poder entender isso, para poder colocar uma lupa sobre isso e trazer realmente o conhecimento, a consciência sobre essas coisas. Então, desenvolvimento pessoal, né? O que eu ando aprendendo, o que eu ando ganhando de repertório, o que eu ando ganhando de conteúdo, isso é muito importante para a gente poder entender melhor onde a nossa vida está indo e qual o tipo de repertório que eu estou inserindo dentro de mim, porque esse repertório que eu estou inserindo dentro de mim vai fazer com que eu interprete o mundo aí fora. Você já parou para pensar que você olha o mundo baseado no que você tem dentro de você? Ou para você isso não faz sentido nenhum, né? Porque nós enxergamos o mundo de uma forma. Agora, isso vem de onde? Não vem do nada, mas vem exatamente daquela coisa interna que é o nosso repertório. Então, muito importante a gente olhar para isso para poder entender. Dúvidas, minha gente? Vamos lá, quero ver de vocês aí. Pô, só a Vivi escreveu, ninguém mais escreveu. Pessoal que nos acompanha também aí no Facebook, aqui no Instagram. E esse tema é legal porque ele é curtinho, mas eu acho que dá aí uma grande gama de coisas para a gente poder pensar sobre tudo que anda acontecendo na nossa vida. E aí, você anda satisfeito com as coisas que você anda fazendo? Você anda satisfeito com os resultados que você tem na sua vida? Você está seguindo sua vida buscando um propósito, né? Ou você está à mercê do que o mundo te diz aí? Negócio. Sempre enxerguei o desenvolvimento pessoal Uhum. como profissional. Faz todo sentido que essa melhoria faça parte de todos os campos da nossa vida. Legal, Tati. Obrigado pela sua colocação aí. Você vê, a gente sempre é, coloca as coisas de uma forma que às vezes não é tão completa, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, as pessoas tendem a pensar que isso é só no campo profissional, mas não é. Isso abrange muitas outras coisas, isso abrange os relacionamentos, isso abrange a nossa parte espiritual, isso abrange nossa família. Tudo isso faz parte do nosso contexto interno. E tudo isso se liga diretamente ao nosso desenvolvimento pessoal, ou seja, as coisas que são feitas para nós, para o nosso desenvolvimento. É com isso que nós ganhamos mais repertório, é com isso que nós ganhamos mais conteúdo interno, em que a gente vai poder interpretar o mundo de forma diferente. Então, é muito comum, né, Tati, a gente, quando se fala em desenvolvimento pessoal, as pessoas ligarem isso só para a parte profissional, né? Mas é pessoal, é relacionado a mim, né? É relacionado a cada um de nós. Então é importante olhar isso também, abranger um pouco mais, abrir um pouco o leque, não ficar só no profissional, mas levar isso para todas as áreas da nossa vida, porque isso que é o importante e o legal. Vamos lá, Roberto escreveu aqui. O desenvolvimento pessoal é diferente para cada área da nossa vida. Como saber como se deve ser esse desenvolvimento em cada área? Muito bom, Roberto. Excelente pergunta. Muito obrigado. Então vamos lá. Quando a gente fala em desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal profissional, então são o conjunto de habilidades que eu vou ganhar para exercer a parte profissional. Então, por exemplo, eu trabalho com, sei lá,
com contabilidade, então eu preciso ser bom em números. Então eu vou estudar, eu vou aprender, sei lá, planilha de Excel, eu vou aprender sistemas novos de integrados e tudo mais. Então eu vou adquirir habilidades específicas para aquele determinado ponto em que isso vai fazer com que o meu repertório interno seja de uma tal forma que interprete aquilo e eu possa executar um bom trabalho com aquilo, ok? Parte profissional. Por exemplo, vamos partir agora para o desenvolvimento pessoal, para a parte de relacionamento. Então, aí é um novo conjunto de habilidades que eu vou ter que adquirir para poder lidar com outras pessoas. Então, eu vou ter que ser, às vezes, mais tolerante. Nossa, hoje está enrolado, coisa. Eu vou ter que ser um pouco mais tolerante, eu vou ter que ser um pouco mais paciente, eu vou ter que ser um pouco mais incisivo, eu vou ter que ser mais alegre, enfim, um conjunto de outras habilidades que eu vou ter que adquirir ou eu vou ter que aprender para poder lidar com o meu desenvolvimento pessoal relacionado aos relacionamentos. Aí eu vou pegar a parte espiritual, né? É um outro conjunto de habilidades, um outro conjunto de repertórios que eu vou ter que estudar, que eu vou ter que ver. Então, as pessoas baseadas na sua crença, na sua religião, vão lá ou vão assistir um culto, vão assistir uma missa, vão numa gira de candomblé, não importa. Elas vão ali e ali elas vão adquirir um novo conteúdo ou novas habilidades. Então, por exemplo, se a pessoa vai fazer um curso espírita, se ela vai participar de um conjunto de pessoas para fazer uma determinada oração, ela vai ali fazer um catecismo, uma crisma, enfim, qualquer coisa relacionada ao que as pessoas entendem como crença religiosa. Ela vai ter que adquirir um novo conjunto de habilidades para poder seguir naquele caminho. Então, Roberto, não existe diferença na metodologia, percebe? É sempre a gente ter que adquirir um conjunto de habilidades que vai ser específica para a gente poder interpretar o mundo de forma diferente, ou para a gente interpretar o mundo de forma melhor, baseado naquilo que nós desejamos ou naquilo que a gente entende que é importante para a gente poder fazer. Então, a metodologia é praticamente a mesma para tudo, não existe diferença. Então, é sempre um conjunto de habilidades que eu vou ter que aprender para poder ganhar mais conteúdo interno, ganhar mais repertório, para poder lidar melhor profissionalmente, melhor pessoalmente, melhor espiritualmente, melhor com absolutamente qualquer coisa que eu entenda que eu vou ter que melhorar a minha habilidade para poder lidar com o dia a dia, com o mundo. Tudo bem, Roberto? Vamos lá. A Vivi escreveu aqui. Eu já acredito que estamos bem resolvidos pessoalmente. O restante é só reflexo do bem-estar e as coisas se desenrolam. Exatamente isso, Vivi. Na verdade, esse estado que você descreveu aí é quando a gente está num estado harmônico, quando a gente entendeu algumas coisas que acontecem com a gente e a gente está no estado harmônico. Mas isso, como os estados que não são tão harmônicos, são cíclicos. Então, isso vai fazendo com que esse ciclo vá aumentando. Então, eu estou aqui para baixo, as coisas estão acontecendo, eu estou tendo que aprender um monte de coisa, passando um monte de perrengue, de repente vem uma coisa boa. Aí, de repente, com essa coisa boa, eu vou ter que aprender novas coisas, e vou aumentando esse ciclo, entende isso? E aí eu chego num outro patamar melhor. E aí eu vou passando por ciclos. Por que esses ciclos? Porque se eu viver sempre na harmonia, na paz, não sei o quê, né? Convenhamos, hein? A vida começa a ficar muito chata. Por quê? Porque eu não tenho provocação para poder crescer, para poder se desenvolver, porque eu vou ficar sempre nesse mood de tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Não é isso, essa não é a intenção da vida. A intenção é a gente poder sempre provocar as coisas, né, para poder ter um desenvolvimento maior. E o desenvolvimento pessoal, como diz lá o dicionário, é uma coisa que tem que ser adiantada. Então, se eu entendo bem o conceito do desenvolvimento pessoal, eu vou procurar ou vou provocar situações
que primeiro me levem ao objetivo que eu quero, para depois ganhar as habilidades e ganhar aquilo que eu preciso para chegar, sabe lá, onde eu quiser. Tudo bem? Tudo bem, Vivi? Legal. É isso aí. É isso aí, é todo mundo. Viu, Vivi? Não é só você, não. Isso não é. Isso é todo mundo. Eu, você, todo mundo que está nos assistindo, aí quem não está nos assistindo, ou seja, 7 bilhões de seres humaninhos aí que estão sempre passando por esse processo. A diferença das pessoas, gente, é o seguinte: é eu ter consciência das coisas que estão acontecendo e eu não ter consciência das coisas que estão acontecendo. Simples assim. Essa é a diferença. Ah, e por que algumas pessoas se desenvolvem mais rápido? Porque elas ganham consciência sobre aquilo e resolvem realmente, conscientemente, aprender habilidades para poder desenvolver aquilo. Porque senão, sabe o que acontece? As pessoas elas acabam deixando a vida me levar, né? E aí o mundo joga para cima delas a responsabilidade que elas têm que adquirir determinadas coisas. Então, às vezes você já não está fazendo um trabalho que você gosta. E aí você tem um monte de exigência que você precisa em cima daquilo que você não gosta, e você vai ter que adquirir as habilidades ali em cima disso. Então, isso é o oposto do que realmente é o ideal. Não é deixar o mundo trazer isso para que eu tenha que fazer, percebe? É sim eu ter consciência de que eu preciso adquirir novas habilidades, eu preciso sair da zona de conforto para criar uma zona de conforto maior, e assim eu passo por esses processos. E aí eu passo de forma consciente. Por quê? Porque eu entendo que é desenvolvimento pessoal, eu entendo que eu preciso ganhar habilidades em diversas áreas da minha vida para ganhar cada vez mais repertório e assim eu conseguir executar tudo aquilo, não só que o mundo me apresenta, mas que eu consiga fazer aquilo que eu também desejo. Tudo bem, minha gente? Deixa eu ver se tem alguma coisa no Facebook aqui. Não, por enquanto não. O pessoal no Facebook fica tímido. Certo, minha gente? Então, eu acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar hoje. Live curta, curto e grosso para falar sobre esse tema que é super importante. Então, quero que você para pensar aí, quero que você reflita sobre o que a gente falou, porque isso é super importante. Se você tiver alguma dúvida, escreve aí que a gente já fala sobre isso agora. Mas se você não tiver, eu queria realmente que você ganhasse uma reflexão sobre o ponto do desenvolvimento pessoal e por que isso é importante para a nossa vida e por que isso faz com que a gente vá adquirindo conscientemente novas habilidades para ir passando pelos chamados obstáculos e problemas de uma forma melhor, mais consciente, mais produtiva e mais rápida no nosso processo de evolução. Vamos lá. Roberto escreveu aqui: seria segurar as rédeas da nossa vida e levar ao rumo que gostaríamos que ela tornasse. Exatamente, Roberto. E olha, vou mais longe que você. Tudo isso sem ter controle de nada. Simplesmente fazendo a minha parte, adquirindo habilidade e fazendo aquilo que eu tenho que fazer na hora certa para chegar lá no meu objetivo. E isso sim é tomar as rédeas, sem querer controlar as coisas. Porque o controle, como todos vocês sabem, é muito ilusório. A gente não tem controle absolutamente de nada. O que a gente tem sim é a possibilidade de fazer e adquirir novos conhecimentos, adquirir novas habilidades para que a gente possa executar as coisas no momento em que elas chegam. E isso tem um nome, sabe qual é o nome disso? É sorte. Sorte nada mais é do que o encontro da sua habilidade com a oportunidade. É? Isso é bom. Isso é bom, não é? Isso é super top. Ou seja, Então, a gente precisa aproveitar os momentos de sorte. exatamente. Então, Ou criar. se você quiser ser uma pessoa de sorte, eduque-se, ganhe mais conteúdo, tenha habilidades para que a hora que a oportunidade aparecer, você tem realmente um conteúdo interno que pode chegar lá e aproveitar essa oportunidade. Isso eu considero sorte, não outra coisa. Tudo bem, minha gente? Então,
Muito bom, já chegamos aí quase a meia hora de live, nós já falou um monte aqui, né? Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, mais nenhuma pergunta, a gente vai ficando por aqui na nossa live. Muito obrigado pela presença de vocês, sempre nos acompanhando nas nossas lives aqui. De segunda-feira eu estou por aqui, trazendo um tema para a gente poder trocar com vocês, discutir, despertar insights. Quarta-feira a Mi tá por aqui às 21h30 para conversar com vocês sobre vários assuntos de psicologia, de espiritualidade, de tudo isso. E no sábado nós temos o nosso atendimento de Reiki à distância, que é a nossa parte onde nós aqui desenvolvemos as nossas habilidades espirituais para poder contribuir para um mundo mais bacana, onde as pessoas possam ser aí muito mais abençoadas naquilo que elas fazem na vida. Tudo bem, minha gente? Então, muita gratidão, muito obrigado por você nos acompanhar. Segunda-feira eu tô aqui de volta, quarta-feira a Mi tá aqui às 21h30 e sábado nós estamos no nosso atendimento e a gente se vê por aí. Tchau!